noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à primeira live do segundo semestre de 2022. Hoje com o tema Amor, Pulsão e Repetição, com a psicanalista Laís Locatelli. A gente vai aguardar a Laís aqui e logo mais começaremos. Espero que todos vocês estejam bem. E aí, vocês puderem sinalizar para mim se o som está chegando legal para vocês. Já temos a Laís aqui, vamos lá. Olá. Olá, Patrícia. Muito boa noite. Boa noite, bem-vinda. Prazer te receber. É um prazer poder estar aqui conversando contigo, que é uma referência e é uma grande responsabilidade também. Agradeço muito a sua confiança, Patrícia. E hoje eu estava dando uma olhadinha nos diálogos que você fez. Eu digo, quanta coisa interessante, que trabalho bem feito, tão bonito, tão elaborado, com tanto carinho, com tanto respeito pela nossa psicanálise. Então, eu gostaria de agradecer e deixar aqui para todo o pessoal que acompanha o meu trabalho, para acompanhar o trabalho da Patrícia também. Ai, te agradeço. São 9 anos aí de projeto já. Que bacana, lindo projeto. Muito obrigada. Bom, a gente está dando um tempinho aí para o pessoal ir entrando. Laís, como é um tema teórico, mas eminentemente clínico, eu acho que a gente vai ter que fazer um passeio até chegar no amor, pulsão e repetição, né? Então, assim, até chegar no amor, né? Que eu sei que as pessoas estão aqui, acho que interessadas em amor. O amor é sempre labiríntico, né, Patrícia? Eu vi que você postou um videozinho, eu falei assim, as pessoas estão esperando a gente falar de amor, mas a gente vai falar de amor, mas como é um tema bem clínico, né? Então, acho que vale a pena a gente fazer um caminhozinho aí. Então, bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o convite. Vou te apresentar aqui, fazer uma aberturazinha e aí a gente começa, tá bom? Mas você fique super à vontade aí, se quiser fazer um outro caminho, a gente está aqui para bater uma bola, tá bom? Vamos lá. Então, vamos. Bom, hoje eu converso com a psicanalista Laís Locatelli, que é pós-graduada em terapia psicanalítica pela Universidade de Barcelona. O nosso tema, que é eminentemente clínico, amor, pulsão e repetição. Bom, como pensar o conceito de repetição pelo viés analítico a partir de Freud e Lacan? Para percorrer este caminho, se faz necessário também pensar outros conceitos fundamentais para a psicanálise: inconsciente, pulsão e transferência. É no inconsciente que se localiza a repetição. É na transferência que se dá a inscrição no amor. A transferência apresenta características importantes, sendo considerada por Freud um fragmento da repetição. Bom, então eu queria começar te perguntando o que é a transferência no processo analítico e como pensar a relação repetição e resistência. Enfim, o que a gente revisita numa análise? Me faz recordar da frase de Lacan, né, Patrícia, que ele diz que em análise não se fala outra coisa a não ser de amor. Se tem uma coisa que o amor nos faz, é nos colocar em movimento, mesmo que seja pela repetição, ou seja, que o amor fique rodando em movimento, que a gente fique rodando em movimento, mesmo que parado no mesmo lugar, ou seja, nos pontos de fixação, né? Mas quando a gente entra em análise, nós vamos levar esse lugar para o psicanalista, especialmente porque o amor, lá que nós herdamos e aprendemos com o nosso objeto A, com a nossa maternidade, né? Esse ponto em que éramos completamente dependentes de alguém, no que Freud chama de masoquismo primário, que estamos aqui nos braços de alguém, que alguém nos dá tudo o que necessitamos e adivinha aquilo que necessitamos, e adivinha as coisas sobre nós, e adivinha sobre os nossos desejos, ou seja, essa fantasia aqui por trás, né? Porque teve uma pessoa que não era bem adivinha, mas que por métodos de eliminação encontrava alguma coisa nesse sentido. Por isso que estamos aqui hoje também. Mas e que
para levar isso para o analista, para uma análise, talvez passe por isso, né? Quando a gente está na clínica, a gente vê essa pergunta. O que que você acha? O que que você me diz disso? Uhum. Desvende esse mistério sobre aquilo que eu necessito, aquilo que eu Uhum. desejo, e me devolva pronto, me entregue essa comidinha mastigada, né? Aqui começa o bonito da análise. É lógico que não vai se dar esse processo, que sempre é um processo de muito aprendizado de dois e de muito tolerar o não saber, como diz Bion também. Mas que, de qualquer maneira, vai estar muito o desejo do analista na fórmula, para Uhum. que possa estar naquele lugar. Assim como teve o desejo do objeto A, assim como buscamos o desejo em infinitos outros objetos que vamos encontrando pelo nosso caminho, né? Sejam objetos amorosos ou etc. E Lacan deixa aqui uma pérola já de início para gente, que o nosso desejo é o desejo do outro. Uhum. Então, é claro, quando tem alguém que deseja estar, como no setting, fazendo holding, né, que deseja estar ali, que deseja trazer a escuta, trazer elementos novos que possam ser pensados, nos ajudar a encontrar coisas, isso é muito. Às vezes esse é o lugar de encontro com o desejo mais saudável que a gente teve. Né? Uhum. O que nos permite também autorizar, né? A gente se autoriza de alguma maneira a começar a desejar, porque sente que desejar também pode ser um lugar bom, um lugar seguro. Isso muda tudo na nossa vida. Um pouco Com trago certeza. aqui também daquilo da clínica dos analisandos e também daquilo que eu experimentei no Divã, porque é ali onde a gente se forma, né? O quanto isso pode ser transformador e o quanto pode ser inédito. Uhum. Acho que você trouxe, assim, uma beleza dessa entrada em análise, né? Acho que você trouxe bem esse momento da entrada em análise, né? Do topar com o analista, de reconhecendo o desejo, né? Acho que você trouxe, assim, lindamente esse começo para a gente seguir. E você diria que o amor, a pulsão e a repetição são os grandes motores do sujeito? Se tem uma coisa, acredito, Patrícia, que nos coloca em movimento, são esses três grandes gigantes da nossa vida, né? Assim, eu acredito que o amor, principalmente, que você traz aqui, vamos falar bastante sobre o amor hoje, que as pessoas estão talvez desejando muito escutar sobre isso, porque Uhum. realmente é um caminho que talvez todos buscamos e, como diz o poeta, né, a vida é a arte do encontro, apesar de tantos desencontros pela vida, dizia Vinícius, acredito que é isso, a gente se desencontra muito nos amores e com amores e de amores, né? E o amor nos movimenta para buscar talvez alguém que nos complete em alguma medida, alguém que cubra essas, não só cubra as nossas necessidades, mas também preencha o nosso vazio, o nosso desamparo existencial, que todos temos esse lugar da solidão e da Uhum. solitude, ou dependendo de como se sente, pode ser mais poético ou menos poético, depende, né? Se é a admiração de um cânion ou se a gente está caindo desse abismo. Então, eu acho que o fundamental aqui, quando a gente pensa nesses elementos, é saber qual que é o combustível que está sendo utilizado para rodar toda essa máquina. Uhum. O que que nos move? O que que nos move? Porque se nós não soubermos exatamente o que que nos move, não colocarmos um destino para aquilo que nos move, que é dar um destino para o nosso desejo, a gente cai na repetição, né? A gente tem que pensar aqui que o desejo, pessoal, não é só o desejo daquilo que a gente quer. Não, é muito mais, né? É um desejo inconsciente, aquilo que literalmente move a nossa psique, move as nossas pulsões e faz com que a gente faça alguma coisa da nossa vida com sorte com trabalho psíquico, né, Sim. Patrícia? Não é simplesmente vontade, né? Como se diz por aí, vontade dá e passa, né? O Não é desejo é só nos move, né? não é só aquilo que a gente pode nomear. Aquilo que a gente pode nomear talvez está na ordem do querer, né? Eu quero um companheiro fiel, eu quero um carro X,
Mas é algo mais que isso, é algo mais que isso. Ele normalmente está na ordem do inconsciente. Então, o que que a gente diz está na ordem do inconsciente? Aquilo que a gente sente, mas aquilo que a gente ainda não sabe sobre. Não sabe sem saber, né? Porque, como diz o Milan Novaes na semana passada, estava conversando com ele diz assim, nós não esquecemos, mas não recordamos dos nossos materiais inconscientes. Então, aqui nós temos um entrave muitas vezes, porque nós o temos presente, mas sem a recordação. Uhum. Vamos lá falar de repetição, então. Bom, Freud indica que o sujeito não sabe que está repetindo, né? Isto é, não se trata de uma repetição para o sujeito, a não ser a posteriori, quando ele se dá conta de que, mais uma vez, retornou ao seu próprio sintoma. Você concorda que, além de ser um dos conceitos fundamentais da psicanálise, a repetição se apresenta como um fator desafiador na clínica psicanalítica? É uma obra mestra o trabalho de Freud sobre o repetir, repetir, pensar e elaborar. Acho que tanto para nós como analistas, como para todas as pessoas que possam ter alguma movimentação aqui no sentido de conhecer melhor como que nós funcionamos no nosso mundo interno. Lógico que uma análise é sempre tão plena e tão rica como experiência, mas que essas leituras já podem ser um ponto que a gente sai para nos movimentar para algo maior, né? Nessa leitura ela é muito rica, a Freud é muito gostoso. E eu estava pensando agora quando você estava falando, né, Patrícia, a questão da repetição me parece que é como um carro em ponto morto, sabe? Espera que algo externo possa movimentar, alguém empurra, coloca a ladeira abaixo para pegar no arranque ali em movimento. Ou seja, nós estamos ali de alguma maneira estacionados com uma angústia, empapados de uma certa pulsão de morte também, que não é a morte, tá, pessoal? Pulsão de morte é aquele stand-by, é utilizar o mínimo possível da nossa energia de pensamento, é um estar um pouco mortificado ou fixado. Por quê? Porque quando nós vamos trazer isso para o pensamento, nós vamos precisar usar muito mais energia, nós vamos precisar trabalhar com isso. E mais, para elaborar, vamos precisar muito mais energia. Então, aqui a gente vai precisar contar com pulsão de vida, que é o quê? Trabalho psíquico, né? Entendido na psicanálise é o quê? Como um trabalho psíquico. Agora, se a gente não tem ideia, ou se a gente tem uma ideia muito empobrecida dos nossos movimentos internos, nós vamos estar vivendo nesse piloto automático, que é a repetição. Né? Esse andar sem consumir muita energia, sem pensarmos, sem fazer elaborações, é quase um ponto cego, um ponto encoberto que movimenta, mas que não costuma nos levar para muito longe daquele lugar que já nos é conhecido. Né? Então ele passa por ali, porque dá a impressão que a gente está se movimentando, mas não muito. Né? Então é como, posso fazer o que eu quiser, mas dentro desse cercadinho. Nós, neuróticos, somos ótimos em fazer isso. Ficarmos ali livres dentro do nosso, até onde a nossa corrente permite, né? Como uma coleira, como uma corrente que nos prende, que é a cadeia de significados aí que a gente vai formando e formulando durante a nossa vida. É a própria falsa zona de conforto, né? Que se ao mesmo tempo que a repetição ela dá um lugar dá um lugar no mundo para o sujeito, ele também tira, né? Que o faz tropeçar nos obstáculos que o próprio sintoma apresenta, né? Então é assim, é sempre aquela falsa zona de conforto, né? De que tá tudo bem, né? O doutor Renato Dias tem uma frase ótima, ele diz assim, ele diz com um termo um pouquinho mais carregado, mas eu vou amortizar isso, que é uma poça de lama quentinha. Quando a gente está ali, tá quentinho, tá atolado, mas tá quentinho. Quando a gente sai, começa a passar frio, começa a ver que está coberto daquilo, ou seja, que aquilo está impregnando o nosso corpo, a nossa mente, a gente sente sujo, né? De tudo aquilo que nós carregamos no nosso corpo,
seja interno, seja externo, e vai dar um trabalhão limpar. E vai ser muita tentação voltar e se esconder lá dentro. Porque não chega a ser gozoso, talvez, com prazer, mas não chega a ser desconfortável o bastante para a gente sair. A não ser que esteja já nesse ponto de desconforto, de dor, de sofrimento, que a gente diga, não, tem alguma coisa que não sei. A lama começa a secar, alguma coisa acontece que fica mais insuportável estar ali do que estava suportável antes e nos leva a nos movimentar para algum lugar, mas vai dar um trabalhão enorme sair desse lugar. Dá um trabalho psíquico enorme, e não só psíquico, né, Patrícia, mas é um trabalho de grandes elaborações com os vínculos, porque vai movimentar os nossos vínculos, a nossa relação com as pessoas. A relação com as pessoas vai mudar. Tá? Vai ter bastante resistência que nós vamos encontrar pelo caminho. Nós já não seremos os mesmos. Bom, aí se a gente constrói a nossa subjetividade a partir das nossas experiências, e se o processo de análise consiste em recordar, repetir, elaborar, será que a análise nos coloca na condição do não saber? A análise não só nos coloca na posição de não saber, movimentando aí a nossa neurose, porque o que fala muito a neurose? A gente tem uma ideia de si, acreditamos piamente nela e a defendemos com unhas e dentes. Apesar de não atualizarmos isso pelo caminho com muita frequência, né? Então, nós dizemos, eu sou assim, eu sou isso, e defendo muito tudo isso que me compõe. Inclusive, para qualquer modificação, a gente vê em análise, assim, a altura das resistências que a gente tem, né? A grossura desses paredões, assim, que é difícil fazer furo ali para entrar alguma coisa nova, muita defesa, porque isso nos protege no mundo externo. Então, enquanto a gente acha que tem que se proteger, nós vamos estar bem armados nesse lugar. E aí, o que a gente faz, né? Entrar com uma retada não funciona. Nós vamos ter que conversar desde outro lugar para que isso baixe. Quase como um portão automático, em vez de a gente estar no manual ali derrubando paredes. Porque se essas paredes subiram, foi porque em algum momento a gente achou que era necessário. Então, para a nossa preservação da saúde mental, tudo isso serve, tudo isso foi importante. Mas talvez já não seja mais importante. Fazer essa revisitação assim, em quem que nós somos e nos despedir disso é que vai trazer a possibilidade de nós termos outros contornos, né? Inclusive, como diz o Winnicott, trazer alguma coisa do verdadeiro self e se despedindo desses falsos selfies que às vezes nós temos um conjunto de máscaras ali, às vezes é uma só grudada no rosto, mas ou seja, isso é importante para a vida também. Mas que a gente possa ter talvez um manejo mais suave com isso, um pouquinho mais de coragem para retirar de vez em quando o ambiente for saudável, quando for possível, né? Porque às vezes a gente fica tão mascarado com um falso self, né, Patrícia, que nem em casa a gente descansa, nem na família, nem em lugar nenhum. E nem nos é permitido fazer isso. E que cansa, e que a gente se sente exausto, e não sabe de onde vem a exaustão. Bom, mas a gente sabe que muitos analisantes, eles permanecem um longo tempo às voltas com a repetição, né? Uma narrativa que se repete. Quando a gente aponta, né, algo da repetição, eles dizem o mesmo, mas de outra forma. Né? O que você acha que esse trabalho da repetição pode trazer de novo? O Tom Carr que tem um videozinho, ele diz assim, não é repetir, pensar e elaborar. É repetir, repetir, pensar e elaborar. Porque a gente vai estar falando de muitas formas da mesma coisa na análise, né? Então, não sei, um dia a gente chega falando da mãe, outro dia a gente chega falando da mãe que está lá no corpo do marido, às vezes a gente chega falando da mãe que está no corpo da amiga, e o conflito é o mesmo, ou tem o mesmo núcleo de conflito. Então, todas as coisas estão falando da mesma coisa. E aqui, talvez já passou um mês, dois, três, não sei quanto tempo, mas que a gente escuta
às vezes até acontece, né, Patrícia? Está escutando, diz ela, e você diz, ela qual? Uhum. E a pessoa diz, nossa, me perdi. Eu digo, ah, então tem alguma coisa aqui que é comum, que se repete, que é do Uhum. vínculo, que dói igual, dói parecido. O que que é isso que se confunde, né? Tá todo mundo grudado ali no mesmo representante, o que que passa isso? E a gente começa a trazer isso para o pensamento. Aí a gente pensa assim, mas será que pensar sobre é o bastante? E a Uhum. gente descobre que pensar sobre não é o bastante, porque a gente continua sofrendo, só que agora a gente sabe sobre o que que a gente sofre. Mais ou Uhum. menos, não é? Assim, ok. E agora eu sei disso. Aí aparece isso na clínica. Eu sei disso, eu já sei disso, às vezes tem a irritação, eu já sei disso, mas eu continuo sofrendo com isso. Eu digo, agora a gente vai ver para onde é que o desejo pode deslizar, para onde é que ele pode nos levar, se é possível dar outro destino. E aqui a gente vai conseguindo falar sobre isso de uma maneira que faça uma movimentação interna, né? Eu sempre digo assim, eu trago uns exemplos meio esquisitos, mas, por exemplo, a questão da depressão. Uhum. Entrevista inicial, você pode compartilhar aqui conosco também a sua vasta experiência, Patrícia, mas normalmente eu tenho recebido muita gente, muito assim, é quase o normal hoje. Na entrevista inicial, trazer um diagnóstico. Sim. É, E a eu lista de vi, remédios que toma. uma sacola, né? Uhum. É, eu já sei disso, o Edu tá aqui escrevendo um dos nomes do inconsciente. Eu já sei disso, sabe sem saber, né, Edu? Uhum. Mas que chega e diz assim: eu sou depressiva. Eu Uhum. digo, ok, tem algo que dói, né? Tem um sofrimento aqui. Não, mas eu já sei que eu sou depressiva. Ok, mas eu continuo Uhum. depressiva. Eu digo, então agora a gente vai ter que trabalhar sobre esse pensamento, né? Porque só saber. Por isso que o nosso trabalho artesanal de análise é manufaturado ainda, bem demodê nesse Sim, sentido. realmente, né? É porque é uma trama que vai ter os fios que compõem aquele sujeito, aquela personalidade, eles vão ser diferentes das outras. Por isso que, sem despreciar a questão dos remédios quando são necessários, mas ter uma fórmula que se aplica para um quarto da população mundial, eu digo, cadê a subjetividade? Por que que Uhum. isso não sara? Por que que essa ferida aqui nunca sara? Do Uhum. que é composta a sua dor? Né? Individualizar de novo para que depois a gente possa se coletivizar. Talvez essa inversão da ordem, estarmos coletivizados, massificados, e até me preocupa muito a medicalização das crianças nesse Sim. processo de coletivação, me parece um pouco exagerado, que depois sobra para nós adultos nos individualizarmos, com tremendas dificuldades de separação, porque não Uhum. aprendemos. Nós somos seres aprendizes desde o início. E nós vamos aprender aquilo que é do urgente e necessário para cada momento da vida, né, Patrícia? Então, se é alguma coisa que realmente não foi necessária aprender antes, nós vamos chegar na vida adulta sem saber. Uhum. E isso, às vezes, não é compatível com a vida adulta. E como fazemos? Mesmo sabendo que há uma incompatibilidade aqui, às vezes até é difícil reconhecer de que forma que isso acontece, Uhum. aí talvez a análise pode ser um bom caminho, né? Para expandir capacidades, desenvolver capacidades que antes não eram necessárias e por isso não foram desenvolvidas. Que limitações temos todos. Já agora aviso. Uhum. E a repetição no amor, Laís? Por que que a gente repete? Às vezes com o mesmo CPF, às vezes com, às vezes com outro CPF. Né? Eu trabalhei com mulheres vítimas de violência doméstica, Patrícia, no Centro de Referência da Mulher, e é lógico que com o passar do tempo,
mudava o CPF, às vezes não mudava o CPF naquilo que era trazido, né, na narrativa daquelas mulheres. Eu pensava assim, tem alguma coisa outra aqui que eu não sei o que é, né, antes da psicanálise. O que é esse núcleo erótico que nos captura? Uhum. Eu tive analisando que me disse assim, há pouco tempo ele me perguntou, tem alguma coisa que não muda aqui, por que que não muda? Por que que eu continuo caindo nesse mesmo padrão de relação dessa mulher Exato. tal? E tive uma analisando a mulher que disse assim, caindo sempre no mesmo lugar, mesmo em análise, né? Faço saber para o analista. Eu digo, bem, a gente que é da geração aqui um pouquinho antes da internet, um pouquinho, nós tínhamos os álbuns de figurinha que tinham as figurinhas brilhosas. Sim. Sabe as figurinhas brilhosas do álbum? Nós já temos, Uhum. mas quando a gente abre o pacotinho e vem uma repetida, é uma alegria. Por quê? Porque é brilhosa, ela é especial. E esse tipo de núcleo que a gente tem de erótico, aquilo que nos capturou uma vez, é possível que sempre vá nos atrair. É aquela luzinha que não para de piscar, não sei, tá lá do outro lado, né, da festa, do lugar, um amigo apresentou para o outro e tal. Isso assim, é aqui, gente, mas é isso de novo, sim, é isso de novo. Mas não precisa ser sempre do mesmo jeito de novo. Uhum. A partir do momento que a gente sabe o quanto custa, a gente tem alguma capacidade de escolha e de eleição de fazer diferente. Enquanto a gente ainda não sabe que aquela compra não é compulsória, nós vamos pagar um preço que a gente não sabe qual é e nem sabe que preço tem, não sabe que tem um preço. Não sabe que tem um preço psíquico, né? Aí eu falei assim pro meu analisando, eu digo, bem, mas agora você já sabe o quanto custa isso. E ele Figurinha disse, repetida não completa álbum, né? não completa algo. E ele disse, eu sei. Eu digo, e paga para ver? E ele me disse, pago. Eu digo, Uhum. então bora pagar Forma para de ver. peso, né? Cada um tem a sua, né? Agora pagar para ver, porque você também já não é o mesmo. Talvez Uhum. aquilo que te atrai seja a mesma coisa, mas você já não é o mesmo. Uhum. Você já tem outras Talvez eu veja, ferramentas. né, uma situação similar de uma outra forma. Porque os nossos pontos, a gente pode pensar como é que se formam as nossas representações. Começam lá no início da vida, então temos ali, não sei, para dar exemplo, uma representação feminina, uma masculina, outra não sei do que, e vai ser como um velcro, né? É o velcro de um lado só. E aí, de repente, vem alguém, dá um match do velcro. O match do Tinder é muito curioso por isso. O que que a gente busca ali? A gente busca justamente isso que tem o velcro que cola. Então, cola num lugar que já existe de alguma maneira dentro da gente. A gente já tem aquele espacinho ali montado que cabe essa pessoa. Eu digo que é quase trabalho zero para esse indivíduo, que Uhum. normalmente é por quem nós mais nos apaixonamos. E olha que paradoxo, a gente gasta tanto tempo, energia e dinheiro investindo para fazer o outro se apaixonar e não tem nada disso. Aquilo ali já existiu antes, normalmente, né? Se dá muito trabalho é porque não colou, não colou. Então ele cola ali nesse lugar. E é por isso que repete. Agora, por que que a gente continua só colando ali? Só colando ali. Porque não tá, porque está repetindo, porque não foi pensado, porque não foi elaborado, porque não foi possível, de alguma maneira, fazer uma película nisso, com outra experiência, né? Que aqui a gente pode pensar em outras experiências de amor. Tá, mas como é que faz outra experiência de amor se eu sempre repito o amor? Por exemplo, uma experiência de análise, outras coisas. Às vezes a vida traz outras possibilidades, às vezes não, às vezes a gente faz isso nessa. Eu digo, é uma estufa, né? É como uma plantação em estufa, o setting analítico, não é orgânico, não caiu a semente do passarinho e nasceu solto lá no mato, mas que também é cultivado, uma relação. E que talvez isso nos dê a possibilidade da gente expandir aquilo que a gente gosta e passar a gostar de mais coisas além daquilo. Coisas que não nos custem tão caro
quem sabe. Mas aí a gente tem também duas situações, né? Uma pode ser a forma de gozo do sujeito, né? E a outra é não bancar uma relação diferente mesmo, né? Eu tenho um analisante que ele gosta de mulheres não submissas, mas que ele se coloque no lugar de resolver o problema para elas, a questão, né? Ele é aquele cara que, né, o apoiador, né, o bacana, não sei o quê, né? Só que ele falou assim, pô, eu tô cansado desse tipo de mulher, né? Pingar o relacionamento do outro e de repente eu falo, você tá parecendo cuidador, né? Porque aí vem a reclamação, que ele que tem que fazer tudo, não sei o quê, né? Aí uma vez eu fiz uma questão, tipo, se ele não bancaria, né? Eu falei, uma mulher, né, independente, né, que não dependa de você, que não precise de você para absolutamente nada, por que você não tenta uma experiência diferente? Aí ele ficou assim, num banco. Então, está sempre repetindo o padrão, né? Mas, por exemplo, não arrisca também bancar uma mulher que não dependa dele, né? Que seja autônoma, né? Que saia sozinha, que não precise dele para absolutamente nada. Né? Então, assim, se ele não se sente útil, vamos usar essa palavra agora, né? Não serve para ele, ele não consegue. Bancar uma mulher que seja independente, tenha seu próprio dinheiro, que não dependa dele para absolutamente nada. Eu falei, bom, amigo, então, é isso. Então é isso, vamos continuar aqui trabalhando para fortalecer o seu ego até o momento que seja possível, né? E que você não esteja ocupando o papel do pedestal, quem sabe, e alguém dizendo obrigada por me salvar daquilo que eu não sei o que é. Você gosta do seu super-herói, é isso. Eu falei, bom, então é isso, amigo. Veste a capa, é isso Pelo aí, né? menos, agora você sabe que goza nesse lugar, né? Agora o preço do seu gozo é esse. Ou seja, às vezes a gente saber já nos coloca num lugar que a gente pode, de alguma maneira, começar a desvelar os próprios mistérios. O que já nos dá muita liberdade do que tentar descobrir quais são os mistérios do outro. Né? Lacan tem essa expressão que o outro é um tesouro de significados. Às vezes a gente não logra querer nem conhecer aquilo, porque nós estamos rígidos que você vai ser assim. Às vezes nós passamos muito tempo, né, tentando convencer o outro e controlar o outro para que ele seja assim. Ou seja, não conseguimos nos relacionar com o diferente, uma grande limitação, talvez. Mas também tem a questão da gente passar muito tempo procurando desvendar o outro em vez de desvendar a si mesmo. E aí a gente desvenda, desvenda, desvenda. Lógico que nunca vai desvendar tudo, porque nem o outro sabe sobre isso, que ele procura desvendar. Aí termina. Aí chega outro elemento. Mesma coisa. Então, para onde é que está indo a nossa energia, a nossa libido, o nosso pensamento? Lá. E aqui não. E aqui como não está, né, rodando aqui no sentido de pensar, se nutrir, ter qualidade de vida consigo mesmo, com os seus prazeres, o ego vai ficando mais desnutrido, né? Menos fortalecido. Isso deixa ainda mais vulnerável para que isso aconteça e entra nessa dinâmica. Então, que grande trabalho, né, Patrícia, que você conseguiu dizer assim, ah, então tá. Então é você. Então, tá bom, então é você. Isso já é muito. Não, e é muito interessante o que ele falou. As mulheres que ele olha, por exemplo, né, numa boate, na noite, tal, são as mulheres independentes, que estão ali pagando a própria conta, tal. Ele falou assim: se essas mulheres chegam para falar comigo, eu não sei nem o que dizer. Pois é, assim, ele passou a noite inteira olhando esse tipo de mulher, tem o desejo ali, mas tipo, se chegar e falar oi para ele, ele falou assim: eu desapareço. Ele falou assim, né? Ele falou assim, eu sinto que é como se eu esvaísse. Ele falou assim, eu quero que o chão se abra, eu não tenho que falar oi. Né? Eu falei, bom, é isso, né? Cai no abismo, não fica admirando a paisagem do Quênia. Né? Então, mas é isso. E mas você acha que os relacionamentos eles estão mais rápidos, mais pontuais com os aplicativos? Você acha que os aplicativos mudaram as relações, os laços? Você sente isso no consultório? O que você tem observado na sua própria clínica?
Tenho escutado um mar de lágrimas sobre isso, né, Patrícia? Porque se tem uma coisa que conecta direto com o nosso desamparo existencial, é justamente perder esse amor que nós nunca fomos proprietários. Nós mal e mal tínhamos a posse, mas nós sempre temos a fantasia que é algo mais que isso. Uhum. Que o nosso sempre é mais especial, ou seja, há um investimento narcísico muito importante nos relacionamentos amorosos, de entregar partes muito lindas nossas. Você falava do seu paciente, né? Eu olho para essa mulher que é independente, ou seja, a identificação que tem aí, brilha os Uhum. olhos. E que depois não dá conta de sustentar isso. Freud tem uma tiragem ótima que ele diz assim, não lembro exatamente a expressão que ele usou, não é o homem está perdido, o pobre do homem, mas quando o homem encontra uma mulher com características masculinas que ele admira, está perdido, Uhum. meu irmão. Por quê? Porque ele sabe que está perdido, né? Talvez ali seja justamente a coisa de não se sentir perdido. Uhum. Eu não estou perdido com essa pessoa que eu me identifico e tem as Uhum. características que eu tanto admiro. Como é que a gente se relaciona na rede social vendo isso? Hum? Vendo falsos selfies, né? Lógico que isso a gente diz o filtro é meu, eu uso como eu quiser. Quem quer me ver de verdade, vem aqui me visitar em casa domingo de manhã, não me veja na foto no Instagram, porque a gente se relaciona com aquilo que é uma coisa que não é bem o outro. Uhum. Hum? E que isso é muito confuso no sentido que nós podemos fazer Frankensteins com cada um desses pedaços do outro. E como é que a gente vai fazer uma identificação? Vai se identificar um pouco com cada pedaço? A gente fica, em vez de sujeito, cada vez mais inteiro, mais cindido, mais fracionado? Como que a gente pode se sentir tanto, se fragmentar tanto e continuar inteiro? Porque eu vejo isso dos homens e das mulheres, né, Patrícia? Assim, o Sim, sim. É sofrimento que isso comum. causa, Os dois. né? Tanto nesse aspecto como no aspecto de estar em permanente risco de ser trocado, deixado, traído, abandonado. E eu costumo pensar numa máxima lógica. Quando nós estamos apaixonados, quando nós estamos realmente dentro de um vínculo com uma pessoa, o maior rival é ela mesma. Uhum. Então, às vezes a gente fica tão obsessionado cuidando daquilo que está fora, né? Eu vejo muito essa história assim. Eu cheguei em casa e de noite antes de dormir, eu fui revistar o celular do meu marido ou da minha namorada. Uhum. Eu digo, que bom material para processos oníricos, né? Então, assim, Uhum. é o fiscal do gozo do outro, que aí acorda a pessoa lá e diz assim, quem que é? Não sei quem, você curtiu Uhum. não sei o quê. E a pessoa diz assim, poxa, foi uma noite tão gostosa, né? Vamos manter alguma coisa que nossa também. É difícil. É Uhum. difícil frente ao ciúme. Frente ao ciúme a gente resistir, as relações existirem. E talvez as redes sociais nos coloquem à prova todos os dias nesse sentido. Tem uma frase até do livro aqui que a gente participou da psicanálise da vida cotidiana, o Edu estava aqui antes que organizou, é, que o Adriano apresentou, o Adriano de Freitas, do Jean Alouche. O amor é coisa séria demais para ser deixada nas mãos unidas dos apaixonados. E ele traz o tema do ciúme, o ciúme terminável e interminável, o inferno do amor desmedido. Uhum. E eu estava olhando o material esse final de semana, relendo esse livro, e eu disse assim, aqui as redes sociais entram muito. Porque o ciúme é que Uhum. se torna interminável, se torna um inferno. Né? O que a gente aprende em análise sobre o amor? Ou desaprende em análises. Nós já vemos tão saturados de conhecimento sobre aquilo que nos ensinaram que é o amor,
Às vezes está tão intoxicado, né, Patrícia? Uhum. Daquilo que a gente acha que é o amor, às vezes é uma coisa narcísica tão doida, né? Alguém aqui no início da nossa live escreveu uma pergunta sobre o narcisismo materno, se é possível se é possível para uma mãe deixar de amar o filho adolescente. Eu digo, é possível, eu fiquei pensando quando eu li isso, que é possível quando aquele pequeno infante não está ao dispor do nosso investimento narcísico, porque é fácil investir narcisicamente em algo que é moldável, uma massinha de modelar. A gente veste como quer, leva na escola que a gente quer, ele está ali satisfazendo os nossos sonhos de infância, tendo todas as possibilidades que a gente não teve, a gente está se satisfazendo narcisicamente através dele, está criando um pequeno personagem que talvez seja o nosso personagem dos sonhos, né? E aí ele cresce e diz assim: eu sou separado de você. Aqui a gente vai dar um esbarrão na nossa capacidade de separação, porque sim ou porque sim. Uhum. Outro ponto é: eu não vou ser quem você quer. Eu vou ser o que eu quero, me identificando com o meu grupo de amigos e não com você mais, porque você não sabe nada. Você é velha. É, eu tenho um filho adolescente, ele até entrou ali, eu vi o nomezinho dele, tá por ali, de 13 para 14 anos. Aí eu disse assim, para quem que é esse presente aqui que você comprou? Ele disse, eu não tenho que te contar, você é a minha mãe. Aí no final de semana ele disse, isso daqui eu não sei o que, eu postei no meu stories, você não viu? Aí eu fiquei olhando para ele, né? Como me perdi aqui nas redes sociais, ele disse, esqueci, você é minha mãe, você não faz parte dos meus amigos, você não vê o meu stories. Quer saber da minha vida? Vai me seguir no Instagram, que é assim. Nem adianta seguir no Instagram, porque eu não estou autorizada a ver os stories dele. O que, que é a separação? É a separação. Mas Agora, o importante é a opinião dos outros, é o investimento narcísico dos outros, é do grupo, é dos amigos, é de outras coisas, de outras pessoas que não sou eu mais. É possível deixar de amar? Aí eu pergunto, que amor? Que amor? Aquele amor que a gente ganhou de herança, que a gente aprendeu que o amor é estar a serviço de. O que é? Qual é o contorno desse amor que a gente aprendeu, né? A gente pode pensar no amor como um sentimento, pode pensar no amor como uma capacidade, né, Patrícia? Então, assim, o que que engloba isso? Tem uma coisa que nós nos comunicamos tão mal dentro de um relacionamento que a gente passa a querer saber por que que o outro nos ama. O que que eu tenho de amável, por que que você me ama, o que que você viu em mim, me revele aqui quem eu sou, né? Me revele por que que você me deseja. E nós não perguntamos para o outro o que que é o amor para você, o que que compõe isso de amor, como é que você ama, como é que é a sua relação com seus pais, como é que é a relação com as pessoas que já passaram pela sua vida amorosa, né? Como diz a Vera Iaconelli, a gente deprecia quem veio antes por achar que nós somos mais especiais e que o nosso amor é mais especial e que é irrelevante a dinâmica dos últimos 30 anos da pessoa, 20 anos, 40 anos da pessoa, que essa história é irrelevante para a gente porque a nossa é mais não sei o quê, né? Aqui a gente vai dar às vezes uma ferida narcísica que se abre ao saber que nós podemos fazer muitas coisas, mas, assim, mexer em coisas tão estruturais do outro somente se ele quiser e pelos motivos dele. É interessante essa separação, né, do adolescente, né? Estava atendendo, né? O adolescente, a mãe pediu, né? Aquela coisa, né? Como é que tá indo? Não sei o que. Os dois estavam juntos na sala e a mãe, não, porque ele não sei o que, não sei o que. Aí o menino toda hora, esta é você, não sou eu. Aí seguia a conversa, né? Ele toda hora, esta é você, não sou eu. Né? Aconteceu isso umas 4, 5 vezes, aí eu comprei, eu falei assim, bom, por isso que eu tenho que escutá-lo. Né? Aí caiu a ficha, porque ela não deixava nem ele falar. Quer dizer, né? Era a imagem, o que ela achava dele. Né? Por exemplo, né? Ali tem um sujeito, né? Com desejos, né?
com outras coisas, né? Não necessariamente porque aquela idealizou para ele, né? Mas aí foi muito interessante, né? Porque, né, eu me vali das pontuações dele, né? E era sempre a mesma frase: esta é você, não sou eu. Tipo, né? Não é de mim que você está falando, você está falando de você, né? Eu falei, olha que analítico isso. Aí fluiu. Isso é tão revelador, Patrícia, que você começa a nossa live aqui falando justamente do trabalho do analista e do setting, né? E o que isso pode mudar e mover nas nossas repetições. Você conseguir escutar o sujeito. Uhum. Então, é E era possível. uma frase assim, né? Ele fazia marcações, né? Eu falei, é isso. Né? Ele estava falando já, ele estava fazendo essa marcação, era possível. E o mais importante, é possível eu ter uma pessoa que me escuta como um sujeito e não como um depositário de sonhos, expectativas e narcisismo alheio. Então, isso passa a ser possível para a gente. A gente passa a ser possível e passível de ser amado e possível de ter uma relação amorosa que seja um vínculo saudável, né, com bons elementos ali naquela forma. E foi muito interessante, porque era uma mãe que toda hora ela interferia, né? E aí, nesse dia, a ficha caiu, né? Mas assim, né? Ela ainda soltou uma frase, ela falou assim, ai, mas você vai me dando notícias, né? Porque aquela coisa, você para muito, né? Eu falei, não, ele vai te dando notícias. Eu falei assim, no processo analítico vai provocar mudanças, né? Então, assim, não vou precisar dizer nada, ele vai dizer. Né? Ela, não, já entendi. Mas Às é vezes, assim, não soltou a cordinha nem por um segundo, né? É. Às vezes a gente atende adolescentes assim de 30 e poucos anos, que as mães Uhum. ainda estão sobrevoando a sessão e fazem o pagamento, né? Às vezes acontece. Eu tive analisando um jovem menino de 30 e poucos anos, que a mãe pagava a análise dele, e ele disse: a minha mãe pode te transferir? Eu digo: não. Você me transfere. O que que vocês vão fazer entre vocês é assunto de vocês, né? Mas a partir do momento, Transferência, olha aí. é, mas a É partir do momento transferência. que houve uma movimentação do desejo dele, a mãe me escreveu um mês, porque os Uhum. adolescentes são muito astutos, eles aprendem logo. Se tem um Uhum. ambiente propício para eles expandirem como sujeitos, e ali havia um lugar que ele podia ser sujeito. Então, e isso apareceu, viu? Apresentou uma namorada, levou os amigos, entrou mais gente no circuito. E ela me escreveu e disse que, como ele não estava ainda apto a se responsabilizar pela vida dele, ela parava de fazer os pagamentos e assim ele ia ter que ser despedido da análise. Eu digo, vou conversar com ele, né? E aí ele traz o mesmo tema. E era curioso, né? Ou seja, quando há uma movimentação de voo para o mundo, puxa a corrente e diz assim: agora a coleira vai ser mais curta, porque você ousou a sair do lugar. É um termo meio pesado, assim, mas de ser o poodle da mamãe. Uhum. É perigoso isso, né, gente? Assim, não permitir que o outro cresça como sujeito é perigoso porque vai deixá-lo acostumado e vai deixá-lo fixado numa posição de objeto, que talvez não Uhum. seja para sempre seu objeto, pode ser um objeto nas mãos erradas. Vemos narcotráfico adotando muita gente, vemos amores muito abusivos adotando objetos para se satisfazerem. Quanto mais a gente pode entregar a ideia do que é uma relação de amor com elementos bacanas e movimentos, elementos positivos e emoções sentidas como positivas, né, Patrícia, saudáveis, em todos os nossos âmbitos, né? Em todos os âmbitos. É. Agora eu me Especialmente lembrei, com né? os filhos, né? Uhum. Lembrei do Leandro dos Santos, né, psicanalista, né, quando perguntou para ele: você atende criança? Ele atende criança de todas as idades. É o infantil que a gente fala, né? Muitas vezes, né? Né? Quem quer atender bem adulto vai ter que saber atender criança. A gente vai estar trabalhando com os elementos mais infantis. Vamos ler Melanie Klein, Winnicott, Ferenczi, toda a festa. E, Laís,
a diferença da paixão e do amor? E se você acha que homens amam diferente das mulheres? Talvez os núcleos de personalidade, assim, mais salientes do homem e da mulher, sejam diferentes, né? O que eu tenho dito, que eu tenho percebido, é que me parece que a mulher é um loft nova-iorquino. Ela chega, abre a porta e quer tudo aberto. E para no centro e diz assim, agora, né, está tudo junto, está integrado. Não tem divisória, não tem parede, as coisas circulam por aqui no mesmo ambiente. E me parece aqueles apartamentos da avó, assim, que é cheio de compartimento e quartos pequenininhos, aquela parede maciça que não dá nem para escutar o que tem de um lado do outro, diferente dos apartamentos modernos, né, que a privacidade não existe. Mas essa compartimentação, lugares compartimentados, e que a mulher diz assim, derruba a parede, o homem diz nem pensar. Você tem esse quartinho aqui, e aqui nesse outro tá o trabalho, aqui tá o carro, aqui tá o futebol, aqui tá o filho, aqui tá não sei o que, e você tá nesse. E ela diz, não. E ele diz, sim. Ela vai começar a arrebentar. E aí vai o que a Maria Homem chama, né, do ringue das famílias. Eu digo que às vezes é uma luta livre isso daqui, porque acaba criando que uma espécie de tudo é autorizado aqui, a violência perde a mão. Porque vira um grande conflito. Desejam coisas diferentes desde lugares diferentes, núcleos diferentes. É como se eu me dissesse assim, eu faço a promessa que você vai ser um núcleo, mas você nunca vai ser. E a mulher diz, você me prometeu, então eu vou me inscrever aqui sem parar. Eu vou demandar de você coisas sem parar para que você esteja então sempre no meu quartinho. E ele escapa pro outro. E aí ela demanda, vem cá que a luz quebrou. Desce o lixo, leva a criança. A inscrição não para, ele diz, estou cansado dessa mulher. E a mulher diz, estou cansada de pedir as coisas para ele. E a comunicação que não encaixa, né? Aquele amor que não se entende, que se desencontra todo o tempo. Isso é quando já é amor, né? Porque quando é paixão, o cara diz assim, essas paredes aqui, vou deixar todas elas transparentes, eu vou depois colocar a cor para você ter a ilusão de que você está tendo o que você quer. Por quê? Porque a gente vai utilizar todos os recursos, gente. É puro investimento, paixão. Investimento da nossa própria libido, que a gente vai lá e entrega de presente para outro sem garantia de evolução, e sem garantia de troca, e sem garantia de nada. Pode ser um artifício do Paraguai, vai lá e compra peso de ouro, né? Sem garantias. E a partir daí a gente vai ver o que tem ali de elemento para começar a fazer um vínculo de troca. O amor vai demandar troca. Vai cobrar muita troca, né? Aliás, é a compensação narcísica que sustenta o amor. Desculpa os apaixonados, mas me parece por esse lado, ou seja, a fantasia do amor incondicional que vem lá do nosso objeto A, lá da mãe, tampouco é tão incondicional assim, como a gente pôde ver nessa primeira pergunta que teve aqui. Porque vai chegar um momento que a gente diz, retorna, pelo menos se forma médico e faça residência em pediatria, porque eu possa continuar te amando. É bem incondicional, né? E aqui a questão da passagem da paixão para o amor pode ser uma devastação amorosa tremenda ao descobrir que aquela fantasia ali nunca existiu, né? Que foi um investimento de dois, um investindo todas as fichas ali, o outro fazendo de conta que a bolinha daquela roleta ia cair justo no número que a pessoa apostou. Teve uma pergunta aqui logo no comecinho, não sei que tipo de amor ela estava se referindo exatamente, mas eu lembro da segunda parte da pergunta. Se o amor era algo da ordem da ficção. Talvez sim e não, né, Patrícia? Por que sim e não? Porque se não tem um contorno de fantasia, vai ser muito difícil amar aquele real, né? Diz Lacan que o real é insuportável, ou seja, a gente vai ter que simbolizar, nós vamos ter que nos comunicar. Primeiro lugar, que a gente estava falando aqui do desencontro da comunicação. Se não tem comunicação, nós somos seres de linguagem. Aqui já foi muita coisa água abaixo.
Se as coisas significam coisas muito diferentes, se os valores, a ética, o contorno social, se tem significados muito diferentes, é difícil compaginar também. Porque nós vamos estar no diálogo de duas pessoas que estão falando duas línguas diferentes. Bem diferentes, não sei. Um árabe e um brasileiro. Não entendo não entendo o que você me fala, apesar de saber as palavras que você usa. Né? Então, pode ser por aí, assim. Vai demandar da nossa fantasia, mas desde que não seja só fantasia. Porque vai ter coisas também que nós vamos precisar ser, que é fora da ordem da fantasia, que sustentem essa relação. Não pode ser só fantasia, mas deixa uma paginazinha em branco ali no seu livro para que eu possa escrever ali algum fetiche, alguma coisa gostosa, né? Me diz que você gosta de lasanha, que é meu prato preferido, de vez em quando a gente pode sair e comer coisas da ordem da fantasia, mas que não seja completamente alienado, né? Senão vai dar a sensação, talvez, de uma solidão tremenda. E, gente, a gente está aqui quase no finalzinho. Quem tiver perguntas, a gente tem esse espacinho aqui do final para responder. A Laís está aqui para responder se alguém tiver alguma questão. A hora é agora. E, Laís, enquanto a gente espera aí para ver se surge alguma questão, qual é a importância de escutar o sintoma na clínica? O sintoma é aquilo que vai nos dar, talvez, indicações do nosso desejo, sabe? O que eu percebo? Que a gente desprecia os sintomas quando ele é uma parte tão importante da gente. Se está escapando para o sintoma, qual é a nossa parte? Quais são nossos desejos que não estão saindo por outro lugar, que está indo para esse lugar? Porque a gente desprecia o sintoma, mas a gente segura a satisfação do sintoma com unhas e dentes. Por exemplo, uma pessoa que tem o TOC, né? O denominado transtorno obsessivo compulsivo. O sintoma qual é? Vou lavar as mãos 100 vezes por dia. Vou conferir a porta 50. Escravo do ritual, mas que naquele momento do ritual é como, cheguei em casa com a mão suja depois de fazer o metrô. Que gozoso isso, né? Que gozo gostoso. 100 vezes por dia. Chego no metro, eu fico assim. Saio num lugar, eu fico assim. Vem alguém me cumprimentar, começo a suar frio. Ou seja, o quão limitador é isso. E por que está indo para esse lugar que não está indo para outro lugar? Está falando muito de mim. Os nossos sintomas falam de nós de uma forma vibrante, né? Por isso que quando alguém está falando um sintoma aqui na clínica, a gente diz assim, que importante isso que você está me falando. Sei, a gente pode falar na histeria de conversão também, o sintoma vai para o corpo. Não posso sair dançar, paquerar, me divertir, ter prazer, porque eu tenho a dor nas costas, porque eu fico mareada, fico tonta quando eu saio, porque eu tenho... Me dá coisa estar no meio de muita gente. Então, dói alguma coisa. Então, eu fico enjoada. Então, eu acordo com torcicolo, justo no dia da festa, né? Isso tudo vai nos limitando a vida, vai nos impedindo de fazer movimentos, vai nos fixando. Mas é importante a gente prestar atenção naquilo que está falando sobre nós, nesses nossos pedaços aí que nós vamos deixando pelo caminho, porque eles são nossos também. Eu digo que aquilo que a gente desprecia, nosso material reprimido, que foi despreciado por forças maiores, superego, né? Uma força muito maior do que só aquilo que a gente pode ter a mínima noção do que é, também é importante, porque é esse ponto que escapa daquilo que a gente pode pensar sobre, que não permite que a gente possa ir para outro lugar, que não permite que a gente possa elaborar. Ou eu projeto no outro, parte minhas, aí eu vou querer controlar o outro e não consigo controlar o outro, e fico desesperada, ou vai para o corpo, ou vai para o ritual, e eu tenho que controlar isso, né? O médico tem que controlar essa doença, eu tenho que controlar o corpo, eu tenho que controlar a higiene. E isso não está fluindo para outros lugares. Não está indo para a ordem do prazer. Né? E se tem outro livro que é maravilhoso de Freud que nos ensina tanto, é o Além do Princípio do Prazer. Nós não fazemos as coisas só por prazer.
já gostaríamos. Uhum. Que é justamente isso, que fala dos sintomas, aquilo que é desprazeroso, mas que satisfaz. Uhum. E você acha que os sintomas eles nos dão pistas que nos levam ao nosso desejo? Acredito que muitas, como mínimo sinais de fixação. Né? Em que fase nós paramos em aquele momento, né? Em que lugar nós deixamos de desenvolver alguma coisa. Esses pontos de fixação que a gente pode mexer ali um pouquinho e ver o que tem embaixo desse que cachorro está aí nesse mato, né, Patrícia? Que bichinho está escondido ali, que a gente tem tanto medo, por que a gente sonha tanto com animais ferozes? Uhum. Tem um leão no meio do meu sonho, quem que é esse leão? Eu digo, quem será que é? Ah, de quem é essa juba, né? Quem será que era o assassino do meu sonho? Que coisa horrível, que ser deplorável. Tipo, quem será? Mas tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar que eu não tenha te perguntado? Eu Só gostaria de falar. gratidão, porque a gratidão é nutridora do ego, nos ajuda a fortalecer o ego e dar conta depois de trazer as coisas para o pensamento e assim talvez a possibilidade de fazer uma elaboração disso tudo que nos compõe e dizer que é uma alegria e um prazer poder compartilhar esse momento aqui contigo, Patrícia. Olha, eu adorei, o papo foi super gostoso, super leve, teve teoria, teve clínica, foi assim, um prazer te receber. Já deixo convite para você voltar, a gente pode pensar outro tema aí para conversar juntas. Queria agradecer a todo mundo que esteve aqui. Sigam o Sigmund Freud Explica. Você quer mostrar o livro? Você me mandou aquele capítulo, acho bacana. Às vezes as pessoas pedem sempre uma referência tal, do que leem, Isso. do que lerem Logo, sobre o logo tema. vai sair o número 4, esse é o número 3. Pode encontrar com Eduardo Psi, @EduardoPsi. Conte sempre comigo, Patrícia, para poder estar aqui. Sigam a Patrícia, sigam o Muitíssimo. Diálogos. Gente, a live, muita gente estava perguntando, ela fica salva aqui no perfil, quem quiser rever, quem não viu, vai ficar salva aqui, depois a gente edita e fica no canal do Diálogos do Lacaniano no YouTube, tem muito conteúdo lá, quem quiser rever lives lá, tem muita coisa, modéstia à parte, bem boa. Laís, super Maravilhoso. obrigada, um beijo para você e ó, muitíssimo obrigada pela conversa. Boa noite, gente. Tchau, tchau.